Amém, glória a Deus. Quem veio para ouvir a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí no seu lugar. Amém. Isaías capítulo 6, nós vamos ver e ler o verso de número 1. Todos acharam? Glória a Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Amém? Feche os seus olhos, peço para que o Senhor fale com você neste momento. Esse capítulo de Isaías é o capítulo do chamado de Isaías, quando Deus aparece para Isaías, e todo mundo conhece a história. Ele fala para Deus, eu vou morrer, porque eu estou te vendo, eu sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus pega lá com uma tenaz, uma pedra afogueada, toca na língua dele, purifica ele, e aí Deus fala assim: a quem enviarei? Quem irá por nós? Ou seja, Deus estava falando: eu preciso de alguém aqui na terra para me servir, eu preciso de alguém aqui na terra para fazer aquilo que eu desejo, aquilo que eu preciso. Eu vou falar de uma forma que vocês entendem, não sei se vocês entendem bem disso, mas vamos lá. Eu preciso de um embaixador, ou seja, eu preciso aqui na terra de uma pessoa que me represente, que represente o céu. E aí nós conhecemos a história, Isaías fala: eis-me aqui, envia-te a mim, pode enviar a mim, eu estou aqui, pode fazer de mim esse teu servo. E eu mesmo já preguei isso aqui algumas vezes aqui na igreja, mas hoje o que Deus me chamou muito a atenção e eu quero trazer para vocês é por que teve que morrer o rei Uzias para Deus aparecer para Isaías. Porque a Bíblia fala: no ano em que morreu o rei Uzias, Deus se manifestou. No ano em que morreu esse rei, Deus se manifestou. Sabe quantos anos Uzias reinou sobre Israel? 55 anos. Então assim, já fazia um bom tempo que Deus não se manifestava para aquele povo, já fazia um bom tempo que Deus não se revelava. E por que isso aconteceu? Por que Deus esperou essa morte do rei Uzias? O que teve que morrer junto com Uzias para que Deus aparecesse, para que Deus se revelasse? E eu não sei se vocês sabem, mas o profeta Isaías é o profeta que mais falou sobre a vinda de Jesus, é o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Messias. Então eu quero ler isso com vocês, eu quero que vocês voltem um pouco a Bíblia de vocês, em 2 Crônicas, vamos ver um pouco quem foi este rei, o que aconteceu, quais as situações que fizeram com que Deus ficasse tanto tempo longe do povo, tanto tempo longe de Israel. Uzias é filho de Amazias, e eu quero ler com vocês um pouquinho da história de Amazias. Abra comigo 2 Crônicas capítulo 25, nós vamos ler primeiramente o versículo 14. E sucedeu que depois de Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses do filho de Seir, tomou-os por deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Irmãos, Amazias é o pai de Uzias. Ele foi para uma guerra, teve vitórias, a Bíblia fala que ele venceu o povo de Edom, os edomitas. Só que na bagagem ele trouxe os deuses dos edomitas, deuses feitos por mãos de homens. Ele vence uma guerra contra um povo chamado edomitas. O que eu quero que vocês entendam é o tamanho da ignorância.
que muitas vezes está na nossa cabeça também. Ele foi lá, Amazias, pai de Uzias, foi lá, venceu a guerra. Se ele venceu a guerra, irmãos, nós que somos um pouco mais inteligentes, é porque ele é mais forte, sim ou não? É que os deuses de Amazias é mais forte do que os deuses dos edomitas. O infeliz pegou os deuses dos edomitas, levou para dentro de Jerusalém e se prostrou diante deles para os adorar. Irmãos, aqueles deuses tinham perdido a guerra, aqueles deuses tinham falhado com o seu povo, aqueles deuses não tinham libertado o povo edomita, mas agora Amazias, que havia vencido a guerra, estava prostrado diante dos deuses edomitas. Mas Deus, em toda a sua misericórdia, envia um profeta lá, mesmo irado. Quero ler isso com vocês, versículo 15: então a ira do Senhor se acendeu. 25:15, Deus ficou irado. Irmãos, Deus dá tantas vitórias nas nossas vidas, tantos milagres acontecem para nós, e muitas vezes o que acontece conosco? Nós reputamos a outras coisas, nós damos essa vitória a outros deuses. Deus ficou irado. A Bíblia fala aqui no versículo 15: então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias, mandou-lhe um profeta. Deus bravo, mas falou assim: eu vou dar oportunidade de arrependimento, eu vou dar oportunidade de confessar os seus pecados. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Davi, do seu alpendre, ele deslumbra lá Betseba tomando banho na sua casa, porque naquela época não tinha, até pouco tempo atrás não tinha, né? Lembra quando nós visitava, pai, aquele parente do senhor ali no sítio, como que era o nome dele? Que tinha barba, raspava a barba em mim, ficava tudo vermelho lá, ó. Nossa, meu Deus, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouquinho. Eu ia no banheiro dele e era perto em cima, não tinha telhado. Não tinha telhado, era assim até pouco tempo. E eu não sou tão velho, viu, irmãos? Mas a vida deles era assim. E Davi está lá vendo Betseba tomar banho, ele cata, tem o desejo, manda chamar ela, adultera, ela engravida, manda matar Urias. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque veio agora, então é uma coisa que eu não estou programado aqui, e também toma tempo. E vamos lá, a hora que o profeta chega em Davi, e fala assim: Davi, eu vou te contar uma historinha. Tinha um homem que tinha um monte de ovelha, e tinha outro que tinha uma ovelhinha só. O homem que tinha um monte de ovelha recebeu uns amigos, uns viajantes na sua casa, e quis dar uma festa. Em vez de ele matar uma das suas ovelhinhas, ele foi lá na casa do que tinha uma ovelhinha só, matou a ovelhinha dele e deu o jantar para o seu amigo. Davi levantou, ficou bravo, falou assim: esse cara é louco, tem que restituir 4 vezes a ovelha que foi arrancada. Onde já se viu com um monte de ovelha pegar a ovelhinha do outro lá? Aí Natan fala assim: então, o rei, esse cara aí é o senhor. O senhor tem um harém de mulher aí, foi lá e buscou a Betseba lá, e ainda mandou matar o marido dela. A Bíblia fala que imediatamente Davi rasgou as suas vestes, pediu misericórdia, escreveu o texto de Salmo 51, confessando o seu pecado, e distribuiu em Israel. Agora, qual que foi a atitude do rei Amazias, na hora que ele foi confrontado? Vamos continuar aí? Continuar no 15 ainda. Então o profeta lhe disse: por que buscaste deuses do povo, que ao seu povo não livraram das tuas mãos? O profeta fala assim: Amazias, você é doido, esses deuses não conseguiram nem livrar o povo deles, por que você foi lá pegar esses deuses? Vamos ler o de baixo, 16. Sucedeu que, falando-lhe ele ainda, respondeu: puseram-te por conselheiro do rei? Vocês conseguem ver arrependimento nessa fala, irmãos?
eu só consigo ver arrogância e soberba. Essas duas coisas. Profeta, irmãos, o homem de Deus chega para Amazias e fala: irmão, você fez errado. Em vez dele se arrepender, ele fala de forma arrogante com o profeta. Vamos continuar. Cala-te, porque te feriram? Então o profeta parou e disse: bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porquanto fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Irmãos, por que nós temos que pregar que as pessoas vão para o inferno? Por que nós temos que pregar contra o pecado? Porque é o amor de Deus. Deus foi lá para tratar com Amazias, mas não aceitou. Aí o profeta fala assim: só que é o seguinte, Deus vai te destruir. Você vai ser destruído a partir de agora. Irmãos, nós estamos vivendo o fim dos tempos, nós estamos vivendo um momento onde nós estamos chegando no fim da nossa história. E se nós não tivermos arrependimento, continuarmos na soberba e na nossa arrogância, achando que estamos certo, que estamos fazendo certo e que as nossas atitudes estão certas, infelizmente seremos destruídos, seremos lançados no lago de fogo e enxofre. Muitas vezes nós não confiamos que isso vai acontecer, mas é a verdade. Vamos ler o versículo 19. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o seu coração para te gloriares? Agora, pois, fica na tua casa, porque te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Irmãos, ele ficou tão arrogante, tão soberbo. Eu não quis ler tudo, porque o tempo já está me correndo ali, e eu contei a historinha de Davi, mas que ele catou e mandou uma mensagem para o rei de Israel. Ele era o rei de Judá, Samaria. Ele mandou uma mensagem para o rei de Israel: eu quero guerrear contra ti. O rei de Israel falou assim para ele, nós acabamos de ler: fica quieto na tua casa, irmão, fica quietinho onde você está, porque eu vou te destruir, eu vou te matar e o teu povo vai cair. Fica quieto aí, é melhor nós não entrarmos nessa guerra. Irmãos, quando a pessoa está soberba, quando a pessoa está arrogante, ela acha que ela pode fazer as coisas, ela acha que ela pode ir de peito aberto e bater de frente com tudo, mas ela não pode, porque ela não tem a bênção mais, ela não tem a proteção, não tem mais aquele livramento. O Senhor não está com ela, o Senhor já não estava com Amazias. Ele mandou um profeta, ele está virado e ele não se arrependeu. Eu quero guerrear contra você, Joás. Se você ler um pouquinho para cima aí, você vai ver que é Joás, o rei de Israel. Joás fala: irmão, fica na tua casa, não vem contra mim não. Não vem contra o reino do norte, não, que você vai ter problema. Vamos ler o verso 27. E desde o tempo que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, porém ele fugiu para Laquis, mas enviaram após ele a Laquis e o mataram ali. Morreu, foi morto, perdeu a guerra. Ele quis subir, ele quis guerrear, ele quis se levantar. Só que a Bíblia fala aqui, ó, e desde o tempo que Amazias se desviou. Deus era com Amazias, ganhou a guerra dos edomitas. Amazias pecou, não se arrependeu. Deus saiu de Amazias, morreu na guerra contra o reino do norte, contra Joás. Aí quem que assume no seu lugar? 26, versículo 1, só continuar a leitura aí. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Então eles foram lá, pegaram Uzias, que era filho de Amazias, e colocaram como rei, para continuar o reinado do seu pai. E Uzias, assim como Amazias,
ele teve vitórias, teve grandes conquistas. Eu quero ler com vocês o versículo 4 e versículo 5. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Ele foi reto até o ponto do seu pai. O seu pai pecou com a idolatria. Então ele foi reto. O versículo 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que o buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto você está buscando o Senhor, enquanto você está na presença do único e suficiente Deus, você prospera, as coisas dão certo, as coisas se encaixam, até o que é para dar errado dá certo, até o que é para te trazer prejuízo, acaba te virando em benefício, porque você está seguindo ao Senhor, Ele está te abençoando, a mão dEle está sobre a sua vida, Ele está te guardando. Aí você pode falar, pastor, não é bem assim, eu não creio bem assim. É só você ler o livro de Jó, só você ler lá o primeiro capítulo, o segundo capítulo, você já vai entender bem isso. Satanás chega, ele estava lá rodeando a casa de Jó, olhando tudo que Jó tinha, tudo que Jó tinha conquistado, tudo que Jó vivia, toda a sua prosperidade, a sua família, e a hora que Deus pergunta para ele, o infeliz, mentiroso, safado do demônio, do diabo, eu estava andando, dando uma volta na terra, mas Deus é poderoso, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, Ele sabe todas as coisas antes de você falar, antes de você pensar no seu coração, Ele é poderoso, todas as coisas Ele pode fazer. Então Deus fala, então você estava vagando na terra, você viu Jó? Tipo assim, eu sei que você estava na casa de Jó, infeliz, vagabundo. Fala, só é abençoado porque você guarda a vida dele. Tem um monte de anjo lá, tudo guardando a vida dele. Aí Deus fala, então é isso que você pensa? Miguel, pode tirar toda a proteção de Jó lá, pode ir lá tocar na vida dele, pode ir lá tirar tudo que ele tem. Nós sabemos que num dia a casa dele pega fogo, os filhos morrem, as vacas vão para o brejo, perde tudo. Aí ele volta lá, e aí, blasfemou? Mas você sabe que o homem dá tudo pela sua vida, né? Pela sua saúde, ele está saudável ainda, então ele está tranquilo, pode tirar, vai lá, pode tirar a saúde dele também, só não o mate. Então nós sabemos que Deus protege, e aqui, enquanto Uzias andou nos caminhos do seu pai Amazias, os caminhos corretos, não da idolatria, ele foi abençoado, conquistou grandes coisas. Eu quero mostrar para vocês aqui, as vitórias que ele conquistou. Versículo 15, também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas, grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Conquistou grandes coisas, irmãos. A Bíblia fala que ele conseguiu criar engenhocas para atirar pedras, que hoje nós conhecemos, né, que puxa lá com uma corda, né, aí põe a pedra e joga lá, para tirar flechas. Ele era um cara diferenciado na sua época, ele ficou forte, ele conquistou grandes vitórias, grandes milagres, só que ele não matou na vida dele a soberba. Assim como seu pai venceu em vários frontes de guerra, assim como seu pai cresceu e avançou em várias situações, ele não matou na sua vida a soberba e a arrogância que o seu pai tinha. Ele manteve aquilo também. O seu pai errou com a idolatria, e Uzias errou com a religiosidade. Eu quero mostrar para vocês onde que Uzias errou. Versículo 18. Vamos ler o 16 antes. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. O que é exaltar o coração, irmãos? Arrogância, soberba.
querer achar que é melhor que os outros. É engraçado que você vai lendo o capítulo 26, do 1 até o 15, Uzias fez tudo certo, tudo tranquilo. Aí começa o 16, mas. O que significa o mas numa frase, irmãos? Mudança de tempo. Mas, vou dar um exemplo aqui, vocês vão dar risada. O cara era casado, mas agora é divorciado. O cara era empregado, mas xingou o patrão, agora foi demitido, está desempregado. Mudança de tempo, mudança de história. Aqui então está tendo uma mudança. Ele fala, mas havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper e transgredir contra o Senhor, o seu Deus, porque ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso. Irmãos, o cara era tão arrogante. Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender. Eu sou o pastor, eu me preparo para estar aqui, eu preparo a palavra, eu oro, eu me consagro, eu deixo um monte de coisas que eu quero fazer para poder estar na presença do Senhor. Aí chega um mal acabado, que não faz porcaria nenhuma para a igreja, e fala, hoje é eu que vou pregar. Mas como assim? Não, eu vou pregar, eu sou melhor que você. Você pode até ser melhor que eu, mas eu sou o pastor. Não, sou eu. Foi isso que ele fez. Ele entrou no templo do Senhor, pegou o incenso e o incensário e falou, hoje eu que vou apresentar a oferta de fogo ao Senhor. Eu que vou ungir, no que vocês entendem de hoje. Eu que vou fazer isso. Irmãos, olha o tamanho da arrogância do cara. Vamos continuar lendo para vocês entenderem. De repente chega o sacerdote, que é o cara que pode fazer isso, que é o cara que é capacitado a fazer isso. Irmãos, isso no Antigo Testamento, hoje, se entrar um maracabada ali e querer pregar, amém, porque hoje nós vivemos o tempo da graça. Mas naquele tempo lá, não sei se vocês sabem que os filhos de Arão, que era o primeiro sacerdote, irmão de Moisés, Nadab e Abiú, foram lá fazer a mesma coisa que ele estava querendo fazer, e o que aconteceu? Alguém lembra? Saiu o fogo do altar e consumiu os dois, na frente de todo mundo. Irmãos, o que ele quis fazer aqui não é uma coisa simples, não. Tem pessoas que eles chegam num ápice de arrogância e de soberba, que eles acham que eles podem passar por cima de pastor, que eles podem passar por cima de líderes. Irmãos, eu sempre falei isso, sempre falo, e principalmente nos cultos de ensinamento, que é mais os de quarta, os de segunda-feira. Tem pessoas que têm a capacidade e acham que podem falar mal de uma pessoa ungida do Senhor. Uma vez um cara chegou em mim e falou assim, o pastor Júnior, aquele rapaz ali, ó, ele ora em línguas, mas eu conheço a vida dele. A vida dele é toda desgranhenta, é toda bagunçada, é tudo atrapalhado. Ele bebe, ele fuma droga e ele fala em línguas ali na igreja. Eu acho que isso aí não é o Espírito Santo não. Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisinha. Você tem discernimento de espíritos? O que é isso, pastor? Eu falei, é quando você olha para o cara e você sabe se é o Espírito Santo ou se é o diabo. Não. Eu falei, então você cala a tua boca, queridão, fica quietinho, porque se for o Espírito Santo que está agindo na vida dele, você está blasfemando contra o Espírito, e é o único pecado que não tem perdão. Vocês sabiam disso? Blasfemar contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. Eu falei, agora se você tem o dom de discernimento de Espírito, vai lá, entra na igreja, enfia a mão na cabeça dele e manda expulsar Satanás da vida dele. Aí eu não vou fazer isso não, porque eu não sei se é. Eu falei, então, nem eu tenho discernimento de espíritos, então nem eu vou falar se é ou não é. Irmãos, as pessoas elas chegam num status de religiosidade, que elas acham que elas podem, que elas devem criticar o pastor, criticar a pastora, criticar a igreja, criticar a liderança.
Ah, mas o bispo Macedo rouba. Se ele rouba, se ele não rouba, eu não sei. O problema é dele, ele que vai dar conta lá no dia do juízo final. Ah, o outro engana, o outro não sei o que, não sei. Só que o rei Uzias, que reinou 55 anos, entrou no templo e quis fazer aquilo que não devia. Irmãos, é porque vocês não têm, às vezes eu estou pregando aqui, eu não consigo passar o conteúdo, porque a gente tem tempo, todas essas coisas, mas irmãos, a pessoa para oferecer o sacrifício lá, o incenso, ela tem que ser da tribo de Levi, ela tem que ter sido ordenada por um sacerdote, é muito sério. Para vocês terem uma ideia de tão sério que é, quando Davi foi buscar a arca, que estava lá na casa de Obed-edom, estava nos filisteus, não estava no Obed-edom ainda. Uzá foi colocar a mão na arca para ela não cair. Todo mundo conhece essa história? Eles colocaram a arca em cima de um carro de boi, que nós conhecemos como carroça, e eles estavam lá caminhando com essa arca em cima desse carro de boi. De repente a carroça pegou numa pedra, porque Israel não tinha asfalto, né? Não tinha chegado a pavimentação lá ainda. Então a arca estava caindo. Uzá foi segurar a arca, irmãos, uma boa ação. O que aconteceu? Ele foi fulminado. Acredita-se, conta-se os historiadores, que um raio caiu do céu e partiu ele no meio, abriu as suas entranhas, morreu ali mesmo. Tanto é que Davi colocou o nome naquele lugar de Pérez Uzá, por causa que Uzá morreu ali. Sabe por que Uzá morreu ali? Não pode tocar na arca. Sabe por que Uzá morreu ali? Porque a arca não se carrega num carro de boi nem numa carroça. Sabe por que Uzá morreu ali? Quem carrega a arca são só os levitas, nos seus ombros, por isso que elas têm aquelas hastes. Não pode tocar na arca, só na haste, no ombro de levitas, homens que foram escolhidos da tribo de Levi para ser o sacerdócio real. Aí Davi volta para Jerusalém, ora, busca, pega a Bíblia, começa a ler a Bíblia, né? Porque antigamente eles tinham só os 5 primeiros livros da Bíblia, e ele lê onde Moisés escreveu a forma de carregar a arca. Aí ele fala: agora eu sei como carregar a arca, é só pôr nos ombros dos levitas. Ele vai lá, busca a arca, chega em Jerusalém sem problema nenhum. Eu estou tentando passar para vocês o tanto que é sério o que o tal do Urias quis fazer, Uzias, o tal do Uzias quis fazer. Vamos continuar lendo aí para você entender. Versículo 18, né? Resistiram ao rei Uzias, o 17, vamos ler antes. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar o incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. O sacerdote entrou e falou: você é louco, irmão, sai daí, você não pode fazer isso, você não pode ter essa atitude, o que você está fazendo é loucura. Irmãos, às vezes a gente está aqui no culto e nós estamos pregando e falando: o que você está fazendo é loucura, você falando isso, você está sendo louco, você não pode agir desse jeito. E as pessoas: não, tem um livre-arbítrio, eu faço, eu quero, eu vou. O rei Uzias, irmãos, estava errando no mesmo pecado de hereditariedade do seu pai Amazias. Aí, continuando aí, 19, então Uzias se indignou, ficou bravo, não gostou não, é assim, uns arrogantes, uns soberbos, não é assim? Vai falar com ele: não, é louco, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou mandando. E tinha um incensário na sua mão para queimar o incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes
a lepra lhe saiu na testa. Imediatamente, após ele brigar com os sacerdotes, resistir à autoridade espiritual, ele era autoridade política, ele era autoridade no reino, não na casa de Deus, não na obra do Senhor. Eu gosto muito, irmãos, de ver esses políticos com essas arrogâncias deles, amo. Eu quero ver a hora que eles determinar contra a casa do Senhor. O que vai acontecer? Que daí eles vão achar que eles estão acima e não estão. A Bíblia fala que imediatamente a lepra começou a surgir na sua testa. Por que na testa, irmãos? Para todo mundo ver. Para todo mundo ver. Versículo 21. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte. Morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando todo o povo da terra. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a casa, ele perdeu o reinado, ele perdeu a comunhão com as pessoas. É isso que eu falo, que às vezes a gente sofre. Vocês não sabem o que é uma pessoa ter lepra, irmãos? Uma pessoa ter lepra, as pessoas não podem chegar perto. Se lá fora no carro branco lá, estiver algumas pessoas e eu for um leproso, eu tenho que começar a gritar: leproso, leproso, eu sou leproso, para eles não se aproximar de mim. Não sei se vocês leram aqui que ele foi excluído da sua casa, ele morou em outro lugar. E quem assumiu? Jotão. Quem foi Jotão? Jotão fez parte da genealogia de Jesus Cristo, irmãos. Se você ler Mateus capítulo 1, versículo 9, você vai ver que Jotão fez parte da genealogia de Jesus. Com a morte de Uzias, nós caímos lá em Isaías 6, versículo 1, correto? Sim ou não? Todo mundo lembra o versículo que nós lemos? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Com a morte de Uzias, quem assume é Jotão. Eu quero ler 2 versículos com vocês sobre Jotão. Capítulo 27 de 2 Crônicas, versículo 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quantos anos Jotão tinha? 25. Quantos anos Jotão reinou? 16. Conforme tudo o que fizera Uzias. Não sei se vocês lembram, vamos fazer um paralelo. Vamos voltar ali no versículo 26, 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias do Senhor. Vamos ler o de cima, o 4. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias o seu pai. Quem que é esse? Uzias. Uzias teve um bom começo também, assim como Amazias também, até o momento que idolatrou. Uzias até o momento que se tornou um soberbo, um arrogante, um religioso. Agora quem está assumindo é o neto de Amazias, o filho de Uzias. E aqui fala: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Uzias o seu pai. Aí a palavrinha mágica, irmãos. Exceto, é isso que está lá em cima? Exceto. O que é exceto, irmãos? Não você um religioso. Exceto, não você um idólatra. Exceto, não você um arrogante, um soberbo. Exceto, não vou fazer. Irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês nesta noite?
Você está vendo o que leva as pessoas à ruína, você está vendo o que leva casamentos ao fracasso, você está vendo o que leva filhos para as drogas, você está vendo tudo aquilo que leva uma pessoa a ser demitida, você está vendo tudo aquilo que leva uma pessoa a apanhar do marido, dentro da casa, você está vendo tudo aquilo que leva uma pessoa a sofrer na sua vida sentimental, a sofrer com, às vezes, um filho que não foi programado, você está vendo tudo isso, mas você não usa a palavra exceto, eu não vou fazer, eu não vou entrar, a vontade está grande, mas exceto, eu não vou entrar nessa situação, eu não vou entrar nessa crise, eu não vou entrar nesse embaraço, porque vai me dar problema. Amasias sofreu, morreu, Uzias sofreu, morreu leproso. Jotão falou: aqui não, Satanás, não vou fazer o que o meu pai fez, não vou fazer o que o meu avô fez, não vou, eu não vou trazer essa maldição para dentro da minha casa. Irmãos, nós estamos vivendo no século 21, onde divorciar é tranquilo, é fácil. Só que se você for para a Bíblia, divorciar não é fácil não. É só se o teu cônjuge te trair, senão você está amarrado a ele até o final das suas vidas. Eu estou estudando o livro de Romanos, eu acabei de estudar Atos, estou estudando Romanos, e lá Paulo fala, se você casar até a morte do teu marido ou da tua esposa, você tem aliança com ele, você tem compromisso com ele, só está livre em caso de adultério de uma das partes, ou em caso de morte, aí você pode fazer o que você quiser. Fora isso, se você casar com outro, você comete adultério. Ai pastor, eu já fiz essa cagada. Pede perdão, nós estamos no tempo da graça, se arrepende de coração, e toca a tua vida para frente, mas tem que ter arrependimento. Por isso que Deus permite que a gente pregue aqui em cima, por isso que Deus permitiu o profeta ir lá em Azarias e falar para ele: ô filho, você está errado em ter trazido os deuses. Ele foi soberbo e arrogante. O profeta vai lá na vida de Uzias, falou: filho, você está errado em estar na casa do Senhor fazendo isso que você está fazendo. Ele é arrogante, soberbo, pega a lepra. Jotão, irmãos, ele está aqui, ó, exceto que não entrou no templo do Senhor, não fez cagada, é simples assim para você entender, não fez merda. Irmãos, nós estamos aí com as coisas na nossa frente. Ai, mas vai mudar, pastor, eu estou crendo que vai mudar bosta, irmão, não vai mudar nada. A Simone não está aqui, né? Ela está lá em cima, né? Depois ela vai mexer o saco. Irmãos, para com isso, para de achar que você vai tomar as decisões, fazer as coisas que você acha que você acha certo, vamos falar assim, e que as coisas vão dar certo. Não é assim, não é assim. Você sabe que dá errado, mas a tua carne é fraca, aí é luta, aí é dificuldade. Eu tenho um monte de desejos, irmãos, eu não sou isento não, mas o que eu faço é lutar contra eles, porque eu sei que eles vão me trazer dificuldades. O que eu faço é lutar contra eles, porque eu sei que eles vão fazer envergonhar o nome do Senhor. O que eu faço é lutar contra eles, porque eu sei que o diabo quer me derrubar, quer derrubar a minha família, para poder derrubar vocês, porque ele atinge o líder, cai os liderados. É isso que eu faço. Jotão, que assumiu o reinado, ele não entrou na casa do Senhor, mas o povo ainda se corrompia, o povo ainda estava idolatrando, por causa do avô Amasias, o povo ainda estava se corrompendo, transgredindo as leis do Senhor, por causa de Uzias. Mas Jotão, não vou entrar nisso, meu avô sofreu, meu pai sofreu, não vou entrar nessas dificuldades. É por isso que o Senhor se apresentou para Isaías, porque o cara que assumiu, ele tirou
da vida dele, tudo aquilo que poderia corrompê-lo, tudo aquilo que poderia trazer dificuldades. Vamos ler o versículo 6. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, o seu Deus. Não fala mais de Jotão, vocês sabiam? Acaba aqui, ó. São 9 versículos. Porque ele fez o que era reto ao Senhor. Ah, pastor, mas ele morreu também. Morreu, todo mundo morre, eu vou morrer um dia. Normal, morreu. Ai, pastor, o senhor falava tanto disso, daquilo, morreu de Covid, morreu de Covid, morre de dengue, morre de câncer, morre de atropelado, morre de acidente de trânsito, morre, uma coisa acontece, morre. Morreu também, Jotão, mas na presença do Senhor, como um bom rei, e como um cara, onde Deus se apresenta no tempo dele, no tempo dele, Deus se mostra. Vocês estão vendo a diferença, irmãos, de Amazias e de Uzias? Naquele momento de Jotão, com a morte de Uzias, encerrou-se um ciclo, encerrou-se um tempo de sofrimento do povo de Israel, encerrou-se um momento de sofrimento na vida daquelas pessoas. O que eu quero dizer para você nesta noite é que você tem o poder de encerrar certas situações na sua vida. É só você não entrar no mesmo caminho onde os seus pais erraram. É só você não entrar na mesma circunstância onde os seus avós erraram. É só você não entrar na mesma situação aonde pessoas que trabalham do seu lado erraram. Irmãos, eu nem gosto de fazer isso, mas eu vou fazer. O grupo de louvor já pode vir aqui à frente. Eu trabalhei 14 anos no mesmo lugar e saí da onde eu trabalhava pedindo demissão para abrir a minha própria empresa. O meu pai trabalha há 40 e poucos anos no mesmo lugar. Irmãos, uma vez um diretor pediu um relatório para mim, e eu fiz o relatório, entreguei. Aí ele voltou lá e falou assim: faz o relatório assim, 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 assim. Eu catei e fiz o relatório do jeito que ele pediu, entreguei. Aí ele voltou: mas tem que acrescentar isso, isso, isso. Eu falei: mas eu não sabia, você não me pediu. Não, mas acrescenta aí. Aí eu catei e acrescentei os negócios lá para ele. Entreguei o relatório. Aí ele voltou, irmãos, na frente de todo mundo e falou assim para mim: não tem a informação tal. Eu falei: a informação está aí. Ele falou: não tem a informação tal. Eu falei: você quer que eu mastigo para você? Era o diretor da empresa, irmãos. Irmãos, ele ficou, avermelhou o papo dele assim, ó. Aí ele falou: vem na minha sala. Eu falei: ferrou. Vou ser mandado embora. Irmãos, ele falou, a hora que ele acabou de falar, eu falei: irmão, ô fulano, acho que eu falei o nome dele aqui, me perdoa, eu não devia ter falado. Me perdoa. Por mais que eu ache que eu estou certo, você é o diretor, você lutou quantos anos para chegar aí, me perdoa. E eu não estou falando isso porque estou com medo de ser mandado embora, não, porque eu não tenho um pardal para dar água, irmão. Se você quiser me mandar embora, fica à vontade. Fica tranquilo, mas eu estou te pedindo porque eu não devia ter falado assim com você. Aí ele me perdoou, ele falou: não, vai lá, faz lá o relatório, não faz mais isso na frente dos outros, tal. Eu falei: não, por favor, você está certo. Mas sabe o que Deus tratou comigo naquele dia? Irmãos, eu era louco, eu não tinha fé que eu tenho hoje não, eu não tinha estudo, eu fui fazer Instituto Teológico em 2006, porque foi um ano antes da Emanuele nascer, que eu fui fazer Instituto Teológico. Isso era 2002, 2003 mais ou menos. Eu não tinha o conhecimento doutrinário que eu tenho, eu não tinha tempo de igreja, eu não tinha nada disso. Mas sabe o que tratou muito forte no meu coração? Você está indo pelos mesmos caminhos dos outros que foram dispensados e mandados embora. Você está se achando melhor do que os outros. Irmãos, daquele dia em diante, eu fui lá, pedi para eles lá, para o departamento pessoal, na época que eu não era encarregado ainda, falei: me dá uns 3 dias de banco de horas.
Fiquei em casa, irmãos, refletindo, porque eu falei, se eu continuar nessa toada, eu vou ser mandado embora. Se eu continuar desse jeito, eu vou pelos mesmos caminhos dos outros funcionários. E se vocês conversarem com meu pai que está aqui, ó, que trabalha há 45 anos, 44, nem sei, anos, faz tanto tempo, lá na Arco-Íris, você vai ver o tanto de sapo que ele já teve que engolir, o tanto de pessoas que ele teve que suportar para ficar todo esse tempo no serviço. Irmãos, às vezes as pessoas dizem, não consigo ficar no serviço 3 meses, 6 meses, 8 meses, é porque são pessoas que infelizmente deixam a soberba e a arrogância subir para o coração. Coloque no seu lugar. Irmãos, eu já cansei de falar aqui, vou falar novamente, a igreja está pequena, tem 40 pessoas aqui nos domingos, tenho que me preocupar? Tenho, porque tem que pagar o aluguel semana que vem, tem que honrar as contas, tem que fazer as coisas acontecer para manter esse lugar aberto. Mas sabe o que eu mais me preocupo? A hora que essa igreja estiver num templo grande com 5.000 pessoas dentro, e um dia eu olhar e falar assim, olha o que eu conquistei, olha o tamanho disso, aí é o meu problema. Eu não posso nunca deixar arrogância sobre o meu coração, eu não posso deixar nunca soberba entrar no meu coração. Vou dar só um exemplo para vocês, e todos acho que conhecem. Alguém já ouviu falar de um rei chamado Nabucodonosor? O que ele fez, irmãos? Sonhou com uma árvore grande, todo mundo se aconchegava debaixo da sua sombra, comia dos seus frutos, até os passarinhos faziam ninho. De repente um machado veio do céu e cortou. A árvore caiu. O que Daniel falou para Nabucodonosor? Estou sendo bem breve, mas vocês podem ler lá no livro de Daniel. Se a arrogância subir para o teu coração e a soberba entrar na tua vida, Deus vai te cortar e você vai pastar. Aí a Bíblia fala, passado-se um ano, o que aconteceu? Nabucodonosor, assim como Davi estava no seu alpendre, olhando todos os reinos, as coisas, com a força do meu braço construí tudo isso, eu sou bom mesmo. A Bíblia fala que imediatamente um anjo desceu e falou, tirado de entre os homens você será, e pastará por um tempo. Nós sabemos que um tempo é 7 anos. Ele pastou, comeu grama, padeceu, cresceu as suas unhas, a sua barba, os seus pelos. Ele virou um animal durante 7 anos. Porque não foi ele que construiu tudo aquilo. Não foi ele que fez tudo aquilo. E já que eu entrei nisso, a hora que Deus restitui ele para o trono, ele abre mão do trono. Quem assume? Belsazar, o seu neto, assumiu no lugar dele. O que ele fez? Alguém lembra, irmãos? Vamos dar uma festa para comemorar o meu reinado, assumir a Babilônia, assumir a terra dos caldeus, eu sou agora o Todo-Poderoso, porque naquela época os caldeus mandavam, naquela época a Babilônia dominava todo mundo, porque até porque o mundo praticamente se resumia ao Oriente Médio. Agora eu domino, eu mando. Olha a arrogância, a soberba. Pegue as taças que nós trouxemos de Israel da casa do Senhor, para que nós bebamos vinhos nelas, para que nós nos alegremos, irmãos, e fez uma festança cheia de prostituição, cheia de bebida alcoólica, de coisas erradas, porque naquela época também existia, tudo bebendo nas taças de ouro, que era do templo, tudo bebendo nas coisas consagradas a Deus. De repente o que acontece, irmãos? Alguém lembra? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Um punho de uma mão aparece escrevendo na parede. Vamos ver se eu lembro. Menel, Menel, Taquim, Parsim. O que é isso? O que está acontecendo, meu Deus do céu? Um cara chegou nele e falou assim, dá uma dica para você, chama Daniel. Ele revelou o sonho do teu pai pastou 7 anos. Eu estou falando pai, porque naquela época, se é avô, era pai, eles tratavam tudo por pai. Manda chamar esse homem então. Chegou Daniel lá, falou, você quer que eu leia mesmo o que está escrito ali? Quero, então vai. Pesado foste na balança e achado em falta. E esta noite o reino passará de ti, e você será morto. Morreu no mesmo dia. Morreu pelas mãos dos medos e dos persas. Arrogância, soberba. Irmãos,
começou a crescer um pouquinho, começou a ter um pouco de dinheiro, que é o que nós conhecemos hoje, um pouco de poder, um pouco de status, a gente acha que a gente pode aparecer, a gente acha que a gente pode fazer certas coisas que não pode. É aí que você tem que tomar cuidado, irmãos. Por que o anjo do Senhor se manifestou a Isaías naquela época? Porque Deus não tinha condições de se manifestar nos tempos de Amazias, porque era um idólatra. Não tinha condições de se manifestar nos tempos de Uzias, porque era um religioso e cometeu iniquidade. Transgrediu o templo, mas assumiu Jotão, que foi reto aos olhos do Senhor, andou nos seus caminhos, exceto nos erros do seu pai e do seu avô. Você está vendo, irmãos? Você é inteligente. Bom, nem sei se é inteligente, porque algumas pessoas vêm contar umas coisas para mim que isso não é de alguém inteligente que faz. Mas você tem condições de olhar e saber. Esses dias para trás, eu outro dia até brinquei, né, com os irmãos, que eu quero ser o tiozão, né? Que dia que foi que eu falei isso? Foi na quarta, né? Acho que na quarta ou na segunda-feira. Eu falei, eu não quero ser o pastor que vai ficar velho, e tem um ditado popular no meio da igreja que fala, crente velho vira diabo. Todo mundo já ouviu isso? Não, né? Mas é um ditado que corre no meio das igrejas. Eu falei, eu não quero virar velho e virar diabo. Eu quero ser o senhorzinho que as crianças vão falar assim, vamos lá falar com o vô Júnior lá, com o pastor Júnior, porque ele é bênção, ele vai falar uma palavra para nós, ele vai nos ensinar. Eu não quero ficar, irmãos, ranzinza, sentado no último banco da igreja e falando, nossa, aquela veio a vácuo, olha lá, olha o tamanho da saia da outra, olha o pastor que não sabe amarrar gravata, olha o outro que está, não quero ser disso não, isso daí deixa Deus tratar com as pessoas. Eu quero ser o senhorzinho lá, que todo mundo abençoa todo mundo, ora por todo mundo, e é uma bênção na vida das pessoas, irmãos. É isso que nós devemos ser. Não quero virar diabo na vida das pessoas, não quero ser uma pessoa intransigente, não quero entrar, irmãos, eu não quero, já terminei. Aí a mocinha veio em mim, uma jovem, deve ter uns 19, 20 anos, eu nem perguntei a idade, porque é chato, né? Mas ela veio, ô pastor João, tudo bem, tá, o menininho aqui, o menininho ali, tal, o que você acha? Eu falei, o que eu acho? Quem que vai sustentar a tua casa? Como assim? Eu falei, qual dos dois consegue pagar as contas? Você olha para eles e fala assim, esse daqui vai conseguir pagar as contas da minha casa. Ela falou, eu acho que nenhum dos dois. Eu falei, então nenhum dos dois serve. Nenhum dos dois serve, tudo vagabundo. Porque com 20 anos, 21 anos, você não consegue ver perspectiva na vida do peão, sorte embora, irmão, isso aí é rosco, isso aí é laço de Satanás para te amarrar. Daqui a pouco ele te põe um fim na barriga, não consegue nem pagar a pensão. Ela falou, nossa pastor, eu falei, é assim que funciona. É assim que as coisas funcionam. Então tem que ir atrás do quê? Eu falei, você tem que ir atrás de um homem, que está em falta hoje no mundo. Está em falta, está difícil, as jovens aí, as solteiras, está muito difícil, mas vai atrás de um homem, um cara que trabalha, um cara que consegue honrar suas contas, que trata bem o seu pai e sua mãe, conforme está escrito na Bíblia. Se não, irmã, você vai arrumar problema, você vai ver o problema que você vai arrumar lá na frente, depois você não vem chorar aqui não, porque eu não vou orar. Irmãos, eu falei para ela, qual dos dois paga a conta? Qual dos dois você olha e você vê perspectiva de vida neles? Qual dos dois? Irmãos, eu trabalho desde os meus 16 anos, 17 anos eu era registrado, e vou falar mais, o meu pai está aqui, não deixa eu mentir, desde os meus 12, 13 anos eu já ia lá para o bar lá, e ficava atrás de uma balança vendendo frango sertanejo, alguém lembra do frango? Enrolava no papel de jornal, e ficava ali trabalhando na mercearia do Pedrão, fui lá ver ele até essa semana, ficava ali trabalhando na mercearia do pai do irmão dele, do meu tio Pedro. Bom, se a pessoa não era bonito, era o filho da Conceição Lavageira, tinha todos esses problemas. Mas se alguém chegasse para mim e falasse assim, você tem dinheiro? Tenho. Teu pai te deu? Não. Trabalhava na feira, trabalhava tudo quanto é lugar, ganhava meu dinheiro. Meu irmão, você vê esses caras hoje em dia,
Pelo amor de Deus, sabe jogar Free Fire, né? Como chama aqueles trem lá sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, sabe de tudo, menos trabalhar. Menos ganhar dinheiro, o infeliz não sabe. Pastor, qual que... Eu falei, nenhum dos dois. Você quer um conselho de um bobo? Sai fora disso. Corre, mas sem olhar para trás. Mas aquele é bonitinho. Eu falei, o bonitinho não paga as contas, irmã. Se ele fosse lindo, aí eu ficava quieto. Daqui a pouco vira um astro do cinema aí, paga suas contas. Mas daí vai ter um monte de dificuldade que vem com isso, né? Mas pelo menos te deixa uma herança. Agora esses pés de breque aí... Ah, mas como é que eu vou fazer? Saiba escolher. Saiba escolher. Você está jovem, está com tudo para cima, tudo em cima, é hora de escolher. Depois que cair tudo, irmã, não vira mais nada. Aí você não escolhe mais nada, você é escolhida. Amém? Se coloque de pé, igreja. Não deixe a arrogância entrar no seu coração. Não deixe a soberba vir na sua mente e falar para você que você é boa, que você é perfeito, que você é bonito. Não, você tem que largar do seu cônjuge aí, porque você está em pezinho, você consegue arrumar uma novinha. Sai fora disso, irmãos. Isso é arrogância, isso é soberba, é para te destruir. Assim como destruiu Amazias, assim como destruiu Uzias. Eu gosto muito da Bíblia, a Bíblia está aqui para ser ensinada, porque ela nos alerta. Ela nos dá a direção do que você pode fazer ou não, e do que você vai ter de consequência sim ou não. Faz as coisas certas. Irmãos, eu louco, na época eu não tinha comunhão nenhuma com Deus. Eu ia na igreja porque, é igual o ditado popular que os outros falam, anda porque vê os outros andar. Eu era o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um no mundo. Mas só que eu tive a consciência de parar, analisar e falar, se eu continuar fazendo isso que eu fiz hoje com o meu diretor, eu vou ser mandado embora, irmãos. O meu diretor é amigo meu até, o meu ex-diretor, né, hoje não é mais, mas é amigo meu até hoje, nós somos amigos, porque eu soube me colocar no meu lugar, me colocar no meu lugar. Hoje você vê funcionários mandando o patrão para aquele lugar, irmãos. Hoje você vê funcionário, é o que o nego também brinca, né, ditado popular, é o poste mijando no cachorro. A coisa está desgramada. Ou nós vamos ser os excetos da nossa vida, ou nós vamos ser igual Uzias, mas escolheu errado, vai sofrer, mas fez errado, vai padecer. Ou nós vamos ser Jotão, exceto não andou conforme os seus pais, não fez conforme os seus pais, teve um bom reinado, uma boa vida, fez parte da genealogia de Jesus. Feche os seus olhos. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava, e a casa se enchia da sua fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o seu pecado. Depois disso ouvi uma voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu, diga você igreja, eis-me aqui, envia-te a mim. Aleluia, Senhor, glória a Deus, obrigado Jesus, aleluia Pai, envia-nos Senhor, envia-nos Pai, aleluia.
Eu não sou perfeito, não sou livre do pecado e nem da sua ação, mas eu sou homem para me colocar diante da presença do Senhor e falar: usa-me a mim, e eu vou lutar contra a minha carne, eu vou lutar contra a minha vida, eu vou lutar contra as minhas vontades. Isaías não era perfeito, ele estava vindo, como eu disse para vocês, Eli Jotão colocou a vida e as coisas em ordem do reinado, mas a Bíblia fala, e nós lemos lá muito claro em 2 Crônicas 27, que ainda o povo se corrompia, e aqui Isaías fala muito claro isso: o povo é um povo de lábios impuros, e eu habito no meio desse povo. E se você for lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, você vai ler assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa provar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sou perfeito, mas eu sou homem para lutar contra as minhas dificuldades, e vim aqui na frente e pregar a palavra e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Coisa que muitos crentes não conseguem fazer mais. É por isso que nós temos uma bateria sem ninguém para tocar, uma guitarra sem ninguém para manuseá-la, um carrão sem ninguém para sentar nele, departamentos da igreja que não tem ninguém para assumir. Sabe por quê? Porque vivem no meio de um povo de impuros lábios, vivem no meio de iniquidades, e muitos estão se corrompendo, muitos estão deixando a arrogância e a soberba entrar no seu coração. Eu já preguei aqui, não vou repregar, porque já passou até o tempo. Vivem uma vida de libertinagem. O que é libertinagem, irmãos? Eu posso, mas a Bíblia fala que não pode. Mas eu tenho livre-arbítrio, mas a Bíblia fala que vai te trazer consequência. Mas eu acho que eu estou certo, mas a Bíblia fala que você não está. Então você vive uma liberdade só sua. Isso é libertinagem, não é uma liberdade. É algo que você acha, é algo que você pensa. Uzias achou que poderia ungir no lugar do sacerdote, ficou leproso. Amazias achou que poderia adorar outros deuses, morreu numa guerra. Jotão viu tudo que os dois fizeram e falaram: exceto, não faça essas coisas, não entro nessa situação. Irmãos, hoje nós vamos viver uma igreja santa, ou nós vamos para o inferno. Ou nós vamos viver uma igreja santa, imaculada, ou no arrebatamento vai ficar. Ou nós vamos mudar a nossa história, e como eu falei para vocês aqui, eu parafraseei o versículo de Romanos 12, 2, e não conformar com as coisas deste mundo, ou nós vamos ser mais um na multidão. Nós vamos ser mais um. Nós precisamos tomar uma decisão. Aí eu vou falar o que eu sempre gosto de fazer, né, para depois você responder na sua casa, no seu íntimo, deixar a sua mente trabalhar. A glória do Senhor só apareceu com a morte do rei Uzias. O que precisa morrer na sua vida? O que precisa morrer na sua vida? Feche os seus olhos.